Olá, meu nome é Rafael Pessoa, sou engenheiro ambiental, formado pelo FMG e também membro do INCT ET Sustentáveis. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre papel higiênico. O papel higiênico começou a ser comercializado lá nos Estados Unidos em meados do século XIX, mais ou menos na mesma época em que as redes coletoras de esgoto, como conhecemos hoje, começaram a ser implementadas em algumas cidades. Desde então, o consumo do papel higiênico foi crescendo consistentemente, o que torna o seu descarte cada vez mais importante. Em uma pesquisa que fiz na região metropolitana de Belo Horizonte, foi constatado que a grande maioria faz o descarte nos cestos de lixo, e o motivo para esse descarte é de que no vaso entope. No entanto, essas mesmas pessoas alegaram não terem presenciado caso de entupimento no vaso sanitário em suas casas. Ao contrário do Brasil, a grande maioria dos países desenvolvidos fazem o descarte do papel higiênico no vaso sanitário. Muitas pessoas não sabem que existe um protocolo internacional que determina alguns critérios para que um produto possa ser descartado no vaso sanitário. Um dos principais critérios é o critério de desintegração, que nesse caso significa a capacidade que o produto tem em se despedaçar quando em contato com a água em condições de turbulência. Os testes que realizei foram justamente para testar a capacidade que o papel higiênico tem em se desintegrar. E as marcas brasileiras não apresentavam essas características, enquanto marcas do exterior, como da Colômbia, da Espanha ou da França, todas elas apresentaram capacidade de se despedaçar com facilidade. Em 2017, aqui no Brasil, houve uma tentativa de tornar os papéis higiênicos hidrossolúveis através de um projeto de lei que determinava que essa característica deveria estar presente no papel higiênico de estabelecimentos públicos ou comerciais. No entanto, esse projeto de lei foi arquivado no começo desse ano. Embora o conceito hidrossolúvel não seja adequado, já que a celulose não é solúvel em água, essa ideia poderia trazer grandes benefícios estruturantes para o saneamento, como por exemplo a redução de custos em manutenção e limpeza de postos de visita, o que está em consonância também com o Plano Nacional de Saneamento Básico. Uma vez que o papel higiênico apresenta a característica de desintegração, ele ainda pode trazer alguns benefícios para o sistema de esgotamento sanitário. Por exemplo, os pedaços de papel higiênico presentes na rede coletora de esgoto podem absorver parte da gordura ali presente, o que facilita o fluxo do esgoto no sistema. Além disso, isso possibilita também a recuperação da celulose, que já é feita inclusive na Holanda, onde eles aproveitam a celulose proveniente do esgoto para, por exemplo, a pavimentação de estradas. As redes coletoras de esgoto brasileiras, ao contrário do que muita gente pensa, possuem características bem similares com as de alguns países desenvolvidos, como a Inglaterra e a Austrália. Por exemplo, o diâmetro da tubulação, tanto em parte da Inglaterra como na Austrália, é de no mínimo 150 milímetros. Aqui no Brasil, esse mesmo valor é adotado, embora a nossa norma determine um mínimo de 100 milímetros. Mas então existe algum problema em se descartar o papel higiênico na lixeira? Bom, além do mau odor gerado, a necessidade de acondicionamento do resíduo em uma sacola plástica, além de aumentar a geração de plásticos, propicia uma exposição maior a um resíduo que é potencialmente infectante, o que aumenta as formas de transmissão, especialmente em locais públicos onde a rotatividade de pessoas é muito grande. Além disso, tem as rotas possíveis para cada uma das destinações, considerando situações adequadas de saneamento. Se for descartado na lixeira, o papel higiênico deve ser acondicionado, depois transportado normalmente por um caminhão até o aterro sanitário, que é a disposição final dele. Nesse processo todo de transporte ainda há a emissão de poluentes e o consumo de combustíveis. Por outro lado, se o papel higiênico for descartado no vaso sanitário e apresentar características de desintegração, ele é transportado via rede coletora de esgoto até uma estação de tratamento de esgoto, onde é eliminado através do lodo. Esse lodo pode ser higienizado e encaminhado para a agricultura, por exemplo, onde pode ser utilizado como fertilizante, ou então pode ser encaminhado para um aterro sanitário. É importante lembrar que a grande maioria do nosso esgoto não é tratado, bem como grande parte do nosso lixo também não é dado a destinação adequada. Nesse sentido, uma cidade que não possui nenhum dos dois serviços, que é a grande maioria da situação do Brasil, seria mais complexo decidir qual seria o descarte mais adequado para essa situação: vaso sanitário ou lixeira. Acesse também o texto do INCT que está na descrição do vídeo. Curtam, compartilhem, comentem aí. Você joga papel higiênico aonde? Na lixeira? No vaso? Ou então não usa papel higiênico? Usa a duchinha? Comentem aí. E até a próxima.